Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho que é resposta a um seguidor aqui do canal, um cara que está dizendo que não tem nenhuma contradição no nascimento de Jesus segundo Mateus e Lucas. Ele diz que primeiro aconteceu um episódio, depois aconteceu outro, que eu estou ignorando o texto, que eu estou interpretando errado, etc e tal. Então eu não vou discutir, eu vou fazer só um vídeo resposta, eu vou analisar o texto. E como ele disse que eu estou partindo para o pessoal, só para deixar claro para todo mundo, até para outras pessoas que vierem também questionar essa contradição de Mateus e Lucas, a Bíblia não está falando de mim ou das pessoas que estão comentando nos vídeos. A Bíblia foi escrita milênios atrás. Então o que tem de pessoal nisso? Se eu estou citando Mateus e Lucas, não é pessoal. Eu estou citando um escrito bíblico, ok? Em nenhum momento eu citei a aparência pessoal de ninguém, que nem aquela falácia de homem que eu falei, você é careca, você usa óculos, você é gordo. Não citei a aparência física de ninguém. Não citei a religião de ninguém. Você é católico, você é evangélico, você é espírita. Não citei. Não citei nada que seja pessoal ou da pessoa em si. Eu apenas citei a Bíblia, tá? É o mesmo que eu estou fazendo nesse vídeo. Então, o que tem de pessoal nisso? O meu canal é analisando as escrituras. Agora, analisar as escrituras se tornou algo pessoal? Que eu saiba, não. Mas só por esse argumento aqui, vocês veem o nível de inteligência da pessoa, né? A pessoa já usa uma outra falácia. Você está partindo pelo pessoal citando a Bíblia. Então, só aí dá para você ver o nível de inteligência e argumentação da pessoa. Mas vamos lá. Mateus e Lucas, eles traçam duas narrativas diferentes. E elas são divergentes. Gostem os cristãos ou não, entendeu? Vocês podem tentar harmonizar o cristão pela fé, porque a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Mas será que não tem divergência? Vamos lá. Mateus situa o nascimento de Jesus na época de Herodes. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Eu já mostrei isso em outros vídeos, mas como é resposta eu estou mostrando de novo, tá? Não é o que está escrito na Bíblia? É pessoal? Não. Eu estou falando do católico, do espírita, do evangélico, do adventista, do testemunha de Jeová? Não. Eu estou citando o que está na Bíblia. Tem na Bíblia de todo mundo, correto? Só que Lucas situa o nascimento de Jesus durante o censo de Quirino, quando Herodes já tinha morrido há 10 anos. Aqui, ó. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, o presidente da Síria. Só que tem um detalhe, Herodes, segundo a história, ele morreu no ano 4 a.C. E Quirino, segundo a história, o censo que ele fez foi entre o ano 6 e 7 depois de Cristo. Só aqui nós temos aproximadamente uns 10 anos de diferença. E aí, não tem nenhuma contradição? Eles estão falando da mesma coisa, a mesma narrativa de Mateus e Lucas? Porque quando se passa aqui esse censo de Quirino de Lucas, esse personagem aqui citado por Mateus já tinha morrido faz uma década. Então, não é a mesma coisa que eles estão falando. Eu tinha feito até uma imagem aqui, com uma linha do tempo, tá? Quem quiser ver aí. Se os autores dos evangelhos foram testemunhas oculares que escreveram inspirados pelo Espírito Santo, por que ele citou o nascimento de Jesus com uma década de diferença? Por quê? E não tem contradição nenhuma. Era outro Herodes. Cadê? Tem na história um outro Herodes aqui na época de Quirino? Inclusive tem 3 Herodes no Novo Testamento, para quem não sabe, mas não na época de Quirino, do censo de Quirino. Continuando. Então, se no futuro duas pessoas disserem, por exemplo, uma pessoa diz que o Lula foi preso durante o governo Temer, e a outra pessoa fala que não, foi durante o governo do Bolsonaro, aí não tem nenhum problema, não tem nenhuma contradição. Nós podemos registrar no livro de história dois períodos diferentes. O Lula foi preso pelo juiz Sérgio Moro quando o Temer era presidente. Não, amadinho. Foi quando o Bolsonaro era presidente. E não tem contradição nenhuma. É completamente normal. É claro que tem, pessoal. Não tem como você pegar e situar uma história em 2 períodos distintos. Ou foi num período ou foi no outro. Senão, nada mais é do que uma falácia. Um dos dois está obviamente errado. Segundo Mateus, a Sagrada Família foi para o Egito assim que nasceu. Essa aqui foi o foco da questão lá com o rapaz que eu estava discutindo. Ele diz que tem um intervalo, que primeiro eles foram circuncidar o menino e voltaram, mas vamos ler o que está escrito no texto aqui na Bíblia. Não é pessoal, tá? É o que está na Bíblia. E tendo nascido, quando que está se situando essa narrativa de Mateus? Quando Jesus nasceu. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente até Jerusalém. Aonde que vieram os magos? Em Jerusalém. Por que eu estou grifando aqui em Jerusalém? Vocês vão entender daqui a pouco. Vou até dar um destaque aqui, tá?
dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque nós vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E tendo ele se retirado da onde? Da presença de Herodes, perdão, da presença da Sagrada Família, eles quem? Os magos. Eis que o anjo do Senhor apareceu para José num sonho e falou: levanta-te, toma tua mãe e o menino e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite. Quando que eles foram para o Egito? Foi depois de ir para Jerusalém? Foi depois de circuncidar o menino? Não, segundo o que está escrito aqui em Mateus. Mateus 2, do versículo 13 ao 15. De noite, na mesma noite que Jesus nasceu, segundo Mateus, eles foram visitados pelos magos e foram para o Egito. É o que está escrito no texto. Só que, segundo Lucas, além de não ter acontecido nada disso, até porque Herodes já tinha morrido há uma década, que nem eu mostrei ali na tabelinha, anjos e pastores louvam o menino Jesus e não avisaram sobre nenhum massacre. Foram lá, louvaram o menino Jesus, não falaram que ia ter um massacre, não pediram para eles fugirem para o Egito, nem nada. E 8 dias depois do nascimento de Jesus, eles foram para Jerusalém. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino Jesus, quando que se situa a narrativa de Lucas? 8 dias após o nascimento de Jesus. É o que está na sua Bíblia, que é em Lucas. Foi-lhe dado o nome de Jesus, etc e tal, e cumprindo-se os dias da purificação dela. Quando que eram os dias da purificação da mulher segundo a lei? 8 dias após o nascimento. Exatamente conforme está na lei de Moisés. O levaram a Jerusalém. Eles foram para o Egito? Não, foram para Jerusalém. E o apresentaram o Senhor, segundo o que está escrito, etc e tal. Então vocês vê, Mateus é claro ao dizer que eles foram na mesma noite para o Egito, e Lucas é claro ao dizer que 8 dias depois eles foram para Jerusalém, correto? Aí vem as harmonizações absurdas. Mas a própria Bíblia diz que você não pode ir além do que está escrito. Olha o que Paulo falou aqui, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então eu tenho que me atentar ao que está escrito. Eu não posso ir além do que os autores disseram, correto? Principalmente se for um cristão. Porque Paulo falou, não pode ir além do que está escrito. Então nós devemos respeitar o que está escrito ou fazer um marabalismo para tentar harmonizar absurdos? Segundo a Bíblia, eu devo ficar com o que está escrito. Então vamos ver as duas hipóteses que geralmente me abordam no canal, que nem esse rapaz. Primeiro, eles circuncidaram o menino Jesus. Foi a narrativa de Lucas, aqui se passa primeiro, 8º dia. É o mesmo que eu acho que o rapaz está defendendo. E depois veio o massacre dos inocentes. Não, Ronaldo, primeiro eles circuncidaram o menino. Aí Mateus já narra um período depois. Foi depois, tá bom. Aonde em Mateus aparece um intervalo para que possa ter sido a circuncisão de Jesus? Aqui está a narrativa de Mateus. Onde é que está o intervalo? Não tem. Porque se eu for considerar que aqui em Mateus tem um intervalo, que eles foram primeiro para Jerusalém, então nós teríamos que seguir a seguinte lógica. Jesus nasce, eles vão para Jerusalém circuncidar o menino, retornam para Belém, sabe-se lá por quê, porque eles só foram para Belém fazer um censo, um alistamento, mas supostamente eles voltaram para Belém, e depois é que eles foram para o Egito. Ah, Ronaldo, por que eles retornaram para Belém? Porque segundo o texto de Mateus, a Sagrada Família foi visitada pelos magos em Belém, não em Jerusalém. Aí aqui nessa parte a pessoa pode argumentar que os magos vieram do Oriente para Jerusalém. Tá vendo, amadinho? Foi em Jerusalém que os magos encontraram o menino Jesus, e foi de Jerusalém mesmo onde o menino Jesus havia sido circuncidado, segundo a narrativa de Lucas. Aqui, o levaram a Jerusalém, tá vendo? Não tem contradição nenhuma. Mas só que Jesus não nasceu em Jerusalém, não foi em Jerusalém que os magos visitaram o menino Jesus. Foi em Belém, aqui em Belém da Judeia, não em Jerusalém. Então aonde os magos visitaram o menino Jesus foi em Belém da Judeia. E segundo o texto, naquela mesma noite que os magos visitaram Jesus, o anjo apareceu para José e na mesma noite eles já foram para o Egito. Então eles não foram para Jerusalém. Os magos que vieram de Jerusalém. Então fica a pergunta. Aonde é que está escrito aqui que tem um intervalo aqui de tempo? Porque se tem um intervalo de tempo, a gente tem que seguir essa lógica aqui. Jesus nasceu, a Sagrada Família foi para Jerusalém, depois voltaram para Belém, onde aconteceu a visita dos magos. Sabe lá por que eles iam voltar para Belém, se eles não eram de Belém, eles só estavam lá por causa de um censo. E depois foram para o Egito. Isso seria um absurdo e seria ir além do que está escrito. Agora, outros invertem a ordem cronológica. Não, amadinho. Primeiro veio o massacre dos inocentes. E só depois eles circuncidaram o menino Jesus. Então a narrativa de Mateus é a primeira.
e a de Lucas é depois. Correto, tudo bem. Agora, onde na narrativa de Lucas tem um intervalo que poderia ter acontecido isso? Aonde? Porque Lucas é claro ao dizer que a circuncisão do menino foi no 8º dia. Aqui, ó. 8 dias. 8º dia. E Lucas não fala de nenhum massacre nesses 8º dias e nem nada parecido. Foi 8 dias após o nascimento de Jesus, conforme a lei dos judeus. E mesmo se a gente for tomar que nesses 8º dias a Sagrada Família foi para o Egito, não daria tempo naquela época para você ir para o Egito e voltar correndo num período para Jerusalém num período de 8 dias. Não teria como. E aí, como é que fica então? Não tem contradição nenhuma. Continuando aqui. Por que que por que Lucas não menciona nenhum massacre de inocente e Mateus não menciona a circuncisão em Jerusalém? Por quê? Um não menciona o que acontece no outro. Mas não tem contradição nenhuma. Eles são testemunhas oculares que estão narrando um fato histórico. Ok. Então por que que um não mencionou um fato tão importante como, assim que o outro mencionou? Por que que Lucas não falou do massacre de inocentes, que seria até o cumprimento de uma profecia, segundo Mateus? Por que que ele omitiu isso? E por que que Mateus omitiu a circuncisão de Jesus? Por que que na narrativa de Lucas ele chega a citar até os anjos, né? Falando que anjos visitaram o menino Jesus, mas não fala de nenhum aviso de perigo? E por que que na narrativa de Mateus ele também cita anjo, mas não fala que os anjos louvaram o menino Jesus? Não seria importante? Eles esqueceram? Eles não foram testemunhas oculares? Ou não tem contradição nenhuma? Eles só escreveram sobre perspectivas diferentes, fatos opostos. É isso? Então eu termino o vídeo perguntando: eu devo seguir então o que os autores escreveram, como a regra que está escrito ali, não ir além do que está escrito, ou eu devo harmonizar absurdos, mesmo havendo uma década de diferença entre uma narrativa e outra de Mateus e de Lucas, e mesmo um autor não tendo citado absolutamente nada do outro? E aí, como é que fica? Será que Mateus e Lucas estavam narrando realmente o mesmo fato? Eu devo então só harmonizar absurdos, como se fosse uma carta de baralho, mesmo um não dizendo nada do que o outro diz? Então fica aí para reflexão e para resposta, ok? Paz a todos.